Então vamos lá, agora aqui com o Visual Studio aberto, nós vamos começar a dar início ao programa e eu vou estar explicando para vocês nessa primeira aula alguns recursos dele aqui. Ele vai ter esse painel de inicialização. Se você não quiser que esse painel fique sendo exibido ao iniciado, é só desmarcar essa opção para não mostrar o painel na inicialização. Aqui tem algumas novidades, introdução, que são explicações do Visual Studio, algumas novidades dessa versão, da versão nova, as novidades também do Net Framework, que é o aplicativo que é utilizado para rodar, né, os aplicativos aqui em Visual Basic. Se você clicar, ele vai te mostrar aqui as novidades dele. Dentro do programa tem abas aqui em cima, igual estava aqui na página de início, que é essa página que abre quando a gente inicia o programa. Assim que eu cliquei no link, ele abriu aqui, ó, a página com as informações referente àquilo que eu cliquei, que foi o Framework. A versão que vai ser utilizada nesse Visual Studio é o 4.5. Se você tiver com um Visual Studio mais antigo, você vai conseguir acompanhar a maioria dos recursos. Óbvio que aquilo que é novidade dessa versão você não vai conseguir acompanhar, mas dá para assistir o curso também, sem problema nenhum. Aqui do lado eu posso inicializar um novo projeto. Eu vou clicar aqui em novo, poderia abrir também e conectar, né, a um projeto aí localizado em um servidor. Nós vamos trabalhar depois com os servidores. Vou clicar em novo, ele vai me dar as opções de qual tipo de projeto eu quero estar inicializando. Nós vamos escolher aqui, eu vou explicar algumas delas. Mais para frente a gente vai trabalhar também com projetos diferentes desses projetos de janela, né, para o Windows, que é o Windows Application. Tem aqui então aberto já os aplicativos, né? Então o que eu estava falando é isso. Eu tenho aqui o Windows Form, tem aplicativo para WPF, aplicativo para console, diversos aplicativos aqui que nós vamos trabalhar e eu vou explicar alguns deles. Não vamos ver todos, né, durante o curso, mas principalmente na parte avançada nós vamos ver alguns outros ali. Aqui eu tenho o Windows, né, que são os aplicativos que vão rodar em Windows, aplicativos para rodar em web, utilizando aí o ASP.NET e o Ajax. Eu cheguei a mostrar um pouquinho de Ajax aí nos cursos de Dreamweaver avançado, né? Tem o ASP.NET também. Eu não tenho aulas ainda sobre ASP.NET, mas aqui são aplicativos em que eu posso criar para estar trabalhando com eles, né, com a interface aí na web. Aqui aplicativos para o Excel, utilizando aí, né, o Office. Também dá para criar aplicativos para Outlook. Nós já vimos um pouco do VBA dentro aí do Excel, é bem simplesinho esse VBA. Então tem diversas outras opções aqui também para baixo. Aqui embaixo eu tenho o nome do meu projeto, né, do que eu vou criar. Ele já dá um nome padrão para ele, e a pasta onde eu vou estar salvando esses arquivos. Eu vou clicar aqui em procurar e eu vou trocar esse diretório. Eu vou colocar em documentos, vou pedir um novo, vou colocar aqui, por exemplo, aula VBA. Pronto, eu sei que tudo que eu for trabalhar vai estar dentro dessa pasta. Vou pedir para selecionar ela, então ele vai salvar os meus objetos lá. E aqui ele cria um nome do componente, né, da solução. Já já a gente vai chegar nesse recurso aqui. Depois que a gente tiver feito um projeto e compilado, eu vou mostrar para vocês dentro da pasta o que fica dentro aí dessa solução. Não vou nem trocar o nome ali não, vou deixar dessa forma que tá. Vou escolher aqui o aplicativo, né, Windows, e vou deixar o Windows Forms mesmo, que são aqueles controlezinhos de formulário. Vou dar OK, ele vai criar uma areazinha para a gente começar a fazer o nosso projeto. Uma área bem parecida com aquela que nós vimos na última aula aí, quando eu passei o Visual Basic lá dentro do Excel, que é aquele formuláriozinho onde nós colocamos alguns botões e eu expliquei alguns recursos dele ali. Se eu deixar essa opção de fechar, né, a página após carregar o projeto, ele fecha essa aba aqui da página inicial. Então é uma coisa que eu não expliquei. Então, carregado aqui a nossa área de projeto, eu tenho aqui a área onde eu vou poder trabalhar com o meu controle de formulário. Então como que vai funcionar essa região aqui? Eu tenho os painéis de propriedades, onde eu vou trocar as propriedades desse formulário aqui à direita. Eu tenho aqui os meus projetos em criação, onde eu posso criar mais de um tipo de formulário, criar módulos, mais ou menos como nós estávamos vendo dentro lá do VBA no Excel. Aqui eu tenho as minhas guias de ferramentas, onde eu posso escolher, né, e selecionar. Se o seu tiver todo em inglês é porque você não fez a tradução lá, então tem que trocar ela ali. Se eu der um duplo clique, como eu dei um duplo clique, ele estava um pouco pesado, ele entrou dentro do código do formulário. Eu vou fazer novamente. Eu tenho aqui meu formulário, dou um duplo clique em cima dele, ele abre o código em uma nova aba, como eu expliquei. Vou fechar essa do framework, que eu não vou usar, e vou fechar essa por enquanto do código também, que nós não vamos trabalhar ali com o código. Aqui eu posso controlar o tamanho da minha aplicação em janela,
que foi o modo que nós selecionamos, e aqui, como eu falei, as propriedades dela. Então posso mudar, por exemplo, o nome do meu formulário. Tem diversas outras propriedades. Eu posso redimensionar isso aqui. Se você estiver achando que está muito pequeno, você pode controlar o tamanho ali, ó, dessas janelas. Elas estão ajustáveis. Eu posso também fechar e estar exibindo elas novamente aqui no painel de exibir. Então, se você porventura fechar alguma, pode ir lá, né, que você consegue trabalhar com isso aí. Através aqui do menu janela também tem como eu ocultar os painéis e redefinir também o layout aí da minha janela. Então quando eu redefino o layout da minha janela, olha lá, ele volta para o layout padrão, que é esse aqui. Eu vou deixar um pouquinho menor aqui, ó, se bem que nem faz tanta diferença no início não, porque eu não vou trabalhar com um formulário tão grande. Na próxima aula a gente dá sequência.